Boa noite, galera. Aqui é Rafa Santos e esse é o podcast Green and the Brain com o nosso primeiro episódio. E hoje nós vamos falar para vocês, ambientar mais vocês que são ouvintes, vocês que estão assistindo esse episódio aqui na íntegra, maravilhoso, sobre o que é agroecologia, tá? E hoje nós convidamos a querida professora Vanuzi e ela vai falar com a gente sobre o que é agroecologia, vai explicar um pouco mais sobre essa área que está crescendo, que é uma área que tem uma visão inovadora atualmente, tanto em questão de preservação, né, da biodiversidade, tanto em questão das áreas das ciências rurais. Tá? E também estamos contando com a participação da nossa querida apresentadora do programa Fast News, a Aneline, está aqui com a gente também. Vocês podem dizer oi, tá, minha gente? Podem ficar à vontade. E aí, pessoal? Sou a Aneline. É isso. Espero que vocês gostem desse episódio, tá? Depois da vinheta. Então, galera, como eu disse antes, nós hoje estamos recebendo aqui a professora Vanuzi Oliveira e ela vai se apresentar um pouco mais para a gente aqui. Ela vai falar um pouco sobre agroecologia, né? O que é agroecologia, vai falar um pouco para a gente entender sobre essa área que está crescendo aí. Professora, pode ficar à vontade. Seja bem-vinda ao projeto Green the Brain, ao podcast. Boa noite, pessoal, os ouvintes, aos idealizadores desse trabalho de extrema importância, tá? Tanto para a agroecologia em si, a ciência, a prática da agroecologia, quanto para aqueles que estão ouvindo, aqueles que estão contemplando, né, participando de forma ouvinte mesmo, né, na posição de ouvinte desse programa. Muito obrigada pelo convite, Rafael, Aneline, é uma satisfação estar aqui participando desse momento com vocês e partilhar um pouco da experiência que temos aí com a agroecologia, tá? Me apresentar, né, eu sou Vanuzi, como os meninos, no caso o Rafael já falou, tenho formação em agroecologia, sou agroecóloga também, bacharel em agroecologia na Universidade Estadual da Paraíba, lá próximo a Campina Grande, no campus de Lagoa Seca, qual me orgulho bastante. Tenho mestrado em solos e qualidade de ecossistema na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, localizada em Cruz das Almas, e o doutorado na área de ciência do solo. Sou doutora em ciência do solo na Universidade Federal de Lavras, sempre atuando aí na área de nutrição de plantas. Para desvendar, né, aquela história de que nutrição de plantas é coisa para a área de agronomia em si, mas não é bem assim, né? A gente vai poder acompanhar aqui que vai muito além. Nutrição não se trata apenas de uma única cadeia, mas de uma necessidade por parte das plantas, assim como o ser humano, né? O ser humano precisa se nutrir, então as plantas também necessitam de nutrição. Então a gente vai acompanhar e compreender melhor essa parte, esses mitos, né, que sondam a agroecologia, certo? Então, agradeço mais uma vez o convite e estou aqui à disposição para divulgar um pouco daquilo que a gente tem de conhecimento da agroecologia, tá? Tá certo, professora, obrigado. Como a gente já pôde perceber, já lacrou com esse currículo maravilhoso. E é uma professora de agroecologia, minha gente. Saibam que é uma honra, viu? Tá ali recebendo aqui, professora. Assim, quando eu estava fomentando esse projeto junto com as meninas e a gente estava pensando em como trazer uma nova perspectiva sobre a agroecologia, a gente pensou em, primeiro, responder esse questionamento que todo mundo se faz quando escuta agroecologia. Mas agroecologia? O que é agroecologia? As pessoas se perguntam isso e quando você fala que você cursa agroecologia, que você é graduando de agroecologia, as pessoas perguntam, agroecologia tem a ver com planta, né? Ou não? Eu já ouvi muito esses comentários, demais, a galera pergunta desse jeito mesmo, porque as pessoas não estão acostumadas a saber, a ouvir, né, sobre a agroecologia, e é um tema que deveria ser realmente bem publicado para a galera estar inteirada sobre o que está acontecendo.
Então, essa é a primeira pergunta que eu sempre quis ouvir a resposta, que às vezes a gente tem os nossos conceitos, mas fica com aquele pé atrás, né? Será que eu estou falando certo? Será que é isso mesmo, agroecologia? Apesar dela ser uma área bem ampla e não ter uma definição única assim, né? Mas a gente queria saber o que é a agroecologia, a sua visão sobre isso. Acabei deixando passar, mas principal, né, da parte da apresentação ainda, eu sou professora da Universidade Federal de Alagoas, do Centro de Engenharia e Ciências Agrárias, do curso de Agroecologia, tá? Estou atuando desde janeiro desse ano 2021 e está sendo uma experiência maravilhosa, com certeza, porque atuar naquilo que a gente gosta é essencial, a gente trabalha bem mais feliz, né? Satisfação enorme trabalhar com agroecologia e falar de agroecologia. Então, o que é agroecologia? A agroecologia é só uma disciplina? A agroecologia é só um ramo? O que é? É uma ciência, mas voltada apenas para ciências agrárias? Pode-se dizer que sim e não, porque depende muito da visão de quem quer também entender. Porque vai depender aquilo que a gente quer acreditar. Porém, nós que estamos dentro do contexto agroecologia, temos que é uma ciência, bem como é uma prática, não apenas ciência em si. A agroecologia é apenas voltada para ideias, para ideologias. Não, é uma prática, que assim como a engenharia agronômica atua na área de produção agrícola, a agroecologia também atua na área de produção agrícola. A parte ali de manejo do solo, manejo de pragas, de doenças, vem o diferencial maior da agroecologia, o fator social incluído no meio da produção agrícola. Quando a gente insere o ser humano na produção agrícola, a gente vê a atuação da agroecologia em si, porque não se trata simplesmente da produção, produzir, sem considerar um dos fatores chaves ali no setor de produção em si, né, na propriedade, que é o ser humano. A agroecologia vem buscar a qualidade de vida, a saúde das populações e principalmente a segurança alimentar e nutricional, porque no contexto que nós temos vivido, de desnutrição e insegurança alimentar, não é? Não só de agora, com essa situação da pandemia só vem agravar ainda mais, mas de uns anos para cá, o que a gente tem enfrentado em relação à fome, à desnutrição, tem sido bem preocupante. A ONU sempre tem batido nessa tecla de que os governos dos países desenvolvam atividades que incentivem o aumento da produção, a produção de alimentos em si. Então, não tem como se falar em segurança alimentar e deixar a agroecologia de lado, porque a segurança alimentar vai além de simplesmente produzir o alimento, porque o que nós temos de produção no mundo é suficiente para sustentar a população mundial por muitos, muitos anos. Entretanto, a distribuição e o acesso desses alimentos é que tem apresentado essa precariedade, né? As pessoas que realmente necessitam do alimento não têm o acesso, além daquela questão do desperdício. Isso aí gera debate, gera discussão para durante muito tempo, né? Questão que vai além de simplesmente a agroecologia, né? Mas todas as ciências humanas, as ciências sociais, de um modo geral, as ciências da medicina, né? Então, a ciência da saúde e assim por diante. Então, a agroecologia é ciência, é prática, é uma união de ambas. Eu vejo dessa forma. Muito legal, viu, professora? Essa área realmente é uma área que vem para fazer as pessoas pensarem de uma maneira diferente, né? De fugir também do convencional, porque as pessoas geralmente, não é generalizando, mas tem muitas pessoas que conhecem a área, que sabem o que está acontecendo por trás, o que é realmente
cultivar, né, o que é realmente ter essa preocupação com o meio ambiente. E, assim, é como bem você disse, a ONU bate na tecla de questão da alimentação, porque nós estamos passando por uma crise, e é uma crise que, sem também tentar puxar muito para o foco político, mas é uma crise que está acabando com o principal para uma pessoa sobreviver, que no caso é se alimentar. Está tudo muito caro, e a agroecologia ela vem como uma alternativa, né, para poder estar fazendo as pessoas botar em prática essa questão do você cultivar. Porque antes era uma questão de ideologia mesmo, uma utopia, né? Um dia, se eu tiver várias terras, milhares de hectares, trocentas fazendas, aí eu vou plantar. Eu digo, tá certo, viu? Tá indo pelo caminho certo você. Mas não, a gente pode começar do agora, né? Com um pouquinho. Aneline, se você gostaria também de contribuir aqui com a nossa conversa, de falar um pouquinho, fazer umas perguntas conosco. Pode fazer, pode ficar à vontade. Sim, nesse negócio que o Rafa falou sobre sermos perguntados praticamente diariamente sobre o que é agroecologia. A gente ainda, para mim, né, no meu pensamento, temos um caminho muito longo ainda para definir realmente o que é agroecologia. E a gente tem que, como é que se diz? Manter a mente aberta para poder entender realmente como é que a gente pode definir num futuro próximo, porque a gente já está se formando, o que realmente é agroecologia e poder passar esse entendimento, esse ensinamento que a gente vai aprender para gerações futuras. Porque quando dizem que a agroecologia é o futuro, realmente somos, porque na minha opinião, claro, mas se continuar do jeito desembestado que está, infelizmente não vai dar muito bom, não. Realmente, viu, Aneline? Assim, como você disse mesmo, né? A agroecologia é uma área muito importante, como a professora disse também, é uma área que está aí com a visão bem atual, apesar de ter criado... Ela é uma área recente, né? A agroecologia em si, mas ela está puxando cada vez mais para o futuro, para a gente se ligar, porque as coisas não estão de brincadeiras, tanto em questões climáticas, né, quanto em questões sobre preservação da biodiversidade. A gente pode ver sobre essas questões, principalmente porque eu estava assistindo o jornal esses dias, né? Apesar de estar na correria, mas a gente tem um tempinho para assistir o jornal, eu gosto de estar assistindo, para poder estar sempre por dentro do que está acontecendo. E, assim, as queimadas ainda estão constantes. A mídia pode até ter parado de estar publicando, mas ainda continua pegando fogo. E não é só aqui no Brasil. É em várias regiões do mundo, também por questões climáticas, porém não tão intensas quanto no Brasil, né? As queimadas aqui, as queimadas estão puxando para um lado mais ilegal, às vezes algumas, e tem outras que são por a questão ambiental também. Professora, você poderia falar um pouquinho mais também sobre a sua opinião em relação a esse constante desmatamento, também sobre a poluição visual, sobre essas questões da poluição e como elas podem se conectar na agroecologia para facilitar a visão também das pessoas. Olha só, no contexto da conservação ambiental, da construção e da preservação, né, porque muitas vezes são utilizadas essas duas palavras como sendo a mesma coisa, né, como se fossem sinônimos, mas não são. Preservar é algo que não vai ser mexido, e conservar é algo que vai utilizar, porém, de forma não degradante, de forma que daqui a 2 anos, assim, possa ainda usufruir daquele bem. Então, esse problema, né, relacionado a queimadas, a desmatamento, tem sido cada vez mais constante, não só aqui no Brasil, mas também em todo o mundo, né, como a gente observa. Então, isso acaba ocasionando
redução da biodiversidade. Quando falo biodiversidade, não apenas faunística, mas também florística, não é? Porque o Brasil, como um país tropical, tem uma diversidade assim imensa, imensa. Só os seus biomas, né, são países dentro de um país. Então, esses problemas, assim, tanto do desmatamento quanto das queimadas, vêm ocasionar esses danos aí quanto à biodiversidade. Se, por exemplo, você vai na região da Caatinga, você observa lá o índice, assim, o aumento em relação ao desmatamento mesmo. Mas o que pode ocasionar esse avanço no desmatamento? A maioria das vezes está relacionado à falta de conhecimento de muitos que ali residem, da importância de se preservar aquela mata. Nesse caso, é preservar a mata mesmo, a importância da preservação da mata, a importância da conservação dos recursos naturais, uma orientação acerca de como podem usufruir daqueles bens, daqueles recursos, sem danificá-los posteriormente. Então, está bem voltado, assim, na minha visão, está bem voltada a essa falta de sensibilização. Essa falta de sensibilização, não porque, não estou dizendo que as pessoas são as culpadas, os nativos de determinada área, mas a falta de conhecimento a respeito da importância de não se realizar desmatamento, de não se realizar queimadas. É ainda necessário realizar essa divulgação da importância desses biomas, desses recursos naturais. Citei aqui a Caatinga, mas também vale para Mata Atlântica, para o Pampa, para o Cerrado, o Pantanal, certo? Então, porque a gente viu que nesses últimos anos já as queimadas ocasionaram lá no Pantanal. Então, é necessário, assim, alertar para os benefícios da preservação e conservação desses recursos naturais. Então, vejo dessa forma. Realmente, professora. Como você disse, tem essas duas palavras que sempre se confundem, né? Que as pessoas têm conservar e preservar como coisas que são a mesma coisa, só que não é, tem significados totalmente diferentes, né? E essa questão do desmatamento, sobre o Pantanal, sobre essas regiões, né? A preservação em si dos nossos biomas, né, que são únicos em todo o mundo. Agora nós vamos para um intervalo rapidinho. Você que está assistindo aí, se prepara porque vem algumas coisas legais para você se ligar aqui no nosso universo do nosso projeto Green on the Brain. E já já a gente volta com mais interação aqui para vocês. Segue agora a gente no Instagram. É fácil, prático e rápido. @GreenOnTheBrain. Segue lá. Galera, nós voltamos aqui com o nosso primeiro episódio do nosso Green on the Brain podcast, já com o programa Sessão, né, que sou eu que estou dando a nossa mediação hoje, eu, Rafael Santos. E que nos outros programas que vocês vão assistindo, como disse aí, no nosso intervalo, vão ser com a Andeline, com o Antério e com a Denise, que hoje não puderam estar participando aqui, a Denise nem o Antério, mas a Andeline está presente, representando, e eu também, para a gente representar o nosso time do Green on the Brain. Como eu disse no início desse episódio, nós estamos recebendo hoje a professora Vanuzzi, tá? Ela que é formada em agroecologia, inclusive, e está aqui nos ajudando a entender um pouco melhor sobre
essa área que é inovadora aqui. E agora, nesse segundo bloco, nós vamos falar um pouquinho sobre o solo, né? A importância do solo. E ele que é tão importante que, às vezes, não se dá tanto o valor do solo. E tem muitos termos que as pessoas utilizam, que o solo é morto, que o solo é só terra. E que não é isso, gente. O solo é vivo. E aí, professora, você pode falar um pouquinho mais para a gente sobre o solo? Falar de solo é essencial, né? Quando se aborda o tema agroecologia. Sem solo, não tem agroecologia, não existe agricultura orgânica, que inclusive lá na legislação da produção, né, dos produtos orgânicos, a lei número 10.831 do ano 2003, onde são definidos os conceitos, são designados lá, são todos definidos os conceitos de termos utilizados na agricultura orgânica. Ele vem dizer o seguinte, que não é aceito para certificação, para o processo de certificação, produtos provenientes da produção que não seja utilizado o solo. Então, a gente vê aí a importância, esse é apenas um pedacinho da importância do solo, né? Porque ele é fundamental. O solo é um outro ecossistema que a gente não conhece. Para se ter ideia, são milhões e milhões de seres vivos que ainda são desconhecidos no ambiente edáfico. A gente conhece muito, muito pouco, então não tem como dizer que o solo é só um material ali inerte, um material que não tem vida, muito pelo contrário. É constituído, né, por minerais, tem também a parte orgânica, tem a parte porosa e tem a parte, a porosa que vai também ser constituída ali, preenchida por água. Então, não tem como dizer que esse ambiente é um ambiente morto. É morto, sim, se nosso manejo contribuir para essa mortalidade a mortandade desses seres que ali habitam, né? Tanto os macro quanto os micro-organismos que estão ali atuando em nosso favor. Então, o solo é um produto, mas não um produto que é utilizado assim como descarte, mas um ajudador fundamental para o nosso desenvolvimento da agroecologia, da agricultura orgânica, da biodinâmica e assim sucessivamente. Sem solo, não há produção agroecológica, tá? Existe a hidroponia em si, porém, dentro dos conceitos da agricultura orgânica, dentro do conceito da agroecologia, não pode ser considerada, né, assim, a produção hidropônica, mesmo se os substratos utilizados ali na produção na hidroponia sejam orgânicos. Dentro da agricultura orgânica e da agroecologia não é considerada produção orgânica. Então, o solo é essencial, sem o solo não há vida. Com certeza, professora, concordo plenamente com tudo que foi dito, porque o solo é realmente essencial, tanto para a gente viver em si, o solo é essencial. Eu estava pensando aqui em uma outra coisa. Sim, professora, para os estudantes, os acadêmicos de agroecologia, independente do grau, né, que ele esteja na universidade, né, o grau tanto de acadêmico quanto de mestrando ou doutorando, você tem algumas dicas para dar para essa galera que está pensando, né, em continuar com o seu processo de aprendizagem da agroecologia, continuar com o seu processo de adquirir mais informação e de melhorar os seus conhecimentos, de ampliar sua visão. Algumas dicas, pode ser de bibliografia, pode ser de documentário, pode ficar à vontade para sugerir aqui essas dicas, tá? Certo. Uma coisa que a gente sempre fala, né, no meio da agroecologia, é a valorização do saber popular. Então, uma dica que eu daria, esse é um macete, hein? Observe e escute. Então, essas duas
fazendo isso, observando e escutando, principalmente aqueles que têm mais sabedoria, as pessoas, os mais vividos, né? Não dizer velhos, mas os mais vividos, aqueles mais experientes, têm muito a nos ensinar. Nós, como atuantes da agroecologia, devemos pôr em prática aquilo que é ensinado para a gente, a valorização do saber popular. Então, uma dica assim, fundamental que eu deixo, principalmente assim, para o pessoal que está iniciando, na verdade, não para os que estão iniciando, mas ainda para os que estão concluindo, é observar mais e ouvir mais, tanto os professores em si, né, quanto o pessoal que está ali atuando. Porque esses dias estava até numa área semeada, lá no interior de Pernambuco, e pensando assim comigo, gente, parabenizo todos os agricultores de um modo geral, mas os agricultores do semiárido são, assim, verdadeiros guerreiros. Não existe, assim, nenhum outro que sejam mais valentes do que eles, porque você observa, não vê água, mas eles conseguem produzir ali e não desistem, né? Vê o desânimo e tudo mais, mas não desistem. Desanimar, todo mundo chega a desanimar, mas desistir, nem todos, né? Então, assim, parabenizo demais. Gostaria até de chamar a atenção essa parte de parabenizar esses produtores, mas uma dessas dicas é observar e ouvir e sempre buscar compreender bem por meio de leituras, assim. Claro que você vai se interessar mais aquilo que você mais gosta, se você vai para a área de solos. As obras de Ana Primavera são essenciais ali para o conhecimento do solo, a fertilidade, a nutrição dos solos, a nutrição das plantas. Então, você ter o conhecimento das obras da Ana Primavera, principalmente. Claro que eu vou puxar a sardinha para o meu lado, né? A área de solos e nutrição de plantas. Então, eu indico nessa área aí. Porém, outra chama a atenção bastante para a questão de políticas públicas, porque não podemos falar de agroecologia sem falar das políticas públicas. Então, ter o conhecimento das políticas públicas voltada para esse público do meio rural é essencial, ter o conhecimento, saber assim, o que se trata, quais as linhas de políticas públicas, né, que estão destinadas exatamente para isso. Por exemplo, linhas de crédito para a área de agroecologia. É importante, chamar atenção, porque é grande, mas tem a importância de se ter o conhecimento a respeito desses programas voltados para o setor rural, para o desenvolvimento rural. Porque sempre vai buscar ali o desenvolvimento rural, segurança alimentar, soberania, né? Soberania e segurança alimentar e nutricional e a qualidade de vida e a saúde no meio rural, que a gente jamais pode ser isso. Tá certo, professora. Todas as dicas estão anotadas e se você não anotou, eu não sei o que você pensou, porque você pensou em não anotar, minha gente. Então, já sabe, né? Tem que anotar tudo isso que a professora falou, porque é de extrema importância, tá? E eu gostaria de parabenizar também a galera que é do semiárido. Eu cheguei a fazer um curso no início dessa pandemia de cultivo nas florestas. Eu me esqueci bem o nome do curso, tá? Mas foi voltado para a galera do semiárido. E eu sei que realmente é uma batalha em si, é uma batalha diária que eles enfrentam para produzir. Eles conseguem produzir em uma questão totalmente assim, onde você não vê água realmente, né? Onde é a escassez hídrica mesmo. É isso, gente. Esse foi o nosso episódio, nosso primeiro episódio aqui do Bring the Brain. Aquele que você tinha escutado antes foi só a introdução, meu filho. Então, já sabe que está só começando esse universo da agroecologia aqui dentro dessas plataformas digitais. Espero que você tenha gostado e não se esquece de olhar aqui embaixo na descrição e de correr lá no Instagram. Nosso Instagram é @gree, Gree, on the brain, tá? É tudo junto para você ir lá procurar e encontrar a gente
no Instagram. Não conseguiu, é só pesquisar Verde na Mente mesmo, ali no Google, ou então vai direto no próprio YouTube mesmo e pesquisa com esse nome aqui, Green the Brain. Pode ficar à vontade. E se não achar, meu filho, então eu vou lhe resgatar. Eu lhe acho onde você estiver perdido. A gente se ajuda aqui. É isso, espero que vocês tenham gostado. E não se esqueça de seguir, né, também esse podcast aqui, seguir a gente no Instagram, em todas as redes sociais, seguir os protocolos das redes sociais, né, que tem esses protocolos de seguir, dar like e fazer todas essas coisas aí. Espero que você tenha gostado. E é isso, eu gostaria de agradecer de novo a participação da professora Vanuzi e da Aneline aqui, né, que está sempre dando um apoio moral e sustentando aqui o projeto, me ajudando, junto com os outros participantes também, que eles ajudam, sim, gente. E eles são bem ocupados, eu sei, eu entendo, a gente entende, por causa da questão da pandemia, né, que está todo mundo atropelando aí um bocado de compromissos. Agora vocês podem fazer as pontuações finais de vocês, podem ficar à vontade. Eu gostaria de agradecer ao convite de Rafael, de Aneline também, a presença, a participação nesse momento aqui. Tem muita coisa a ser abordado, né, mas precisa de muito tempo. Então, não faltarão oportunidades para a gente debater a respeito da agroecologia e de desenvolver trabalhos, com certeza, né, para atuar, para contribuir com a divulgação da agroecologia e conscientizar, trabalhar na conscientização dos consumidores, né? Porque se tem um produto agroecológico que não tem uma maior procura, preço, são questões que são pontos de debate. Rafael, já fica dicas também para os próximos, né? O porquê de não consumir os produtos agroecológicos, o que não tem a aceitação. Será que não existe mesmo a aceitação? O que impede de uma maior divulgação desses produtos, né? Então, divulgar mais e mais a agroecologia, sempre focando nessa questão da segurança alimentar, porque a gente não pode, assim, fugir do momento que a gente está passando, porque está numa crise agora, pior ainda vai ficar, infelizmente, o cenário que seja ainda pior. Então, o segundo objetivo do desenvolvimento sustentável está voltado exatamente para a agricultura familiar. Então, fortalecer a agricultura familiar, fortalecer e valorizar ainda mais, dar esse incentivo para que a agricultura familiar não venha a ser enfraquecida, mas, pelo contrário, venha a ser valorizada tal qual ela é tão merecedora. Então, essas são as minhas palavras de agradecimento também, e fico também à disposição para posteriores debates, enfim, à disposição aí para o que precisar. Eu queria agradecer à senhora professora pela participação, por ter aceitado esse convite, por ter aberto a nossa temporada, e muito obrigada, assim, pelo conhecimento sucinto, mas ao mesmo tempo amplo que a senhora passou hoje, e que venham próximas gravações, próximos episódios, e muito obrigada de verdade pela presença. É isso, galera. Eu vou agradecer de novo a professora e a Aneline, porque professora, foi maravilhoso hoje, viu? Sinta-se convidada a participar muito mais aqui com a gente dos nossos projetos aqui, que nós estamos articulando aqui dentro do projeto Green the Brain. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse episódio e sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso Green the Brain Podcast.